Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui é o Will. Aqui é o Matheus. E esse é o Mecha Ômega. Cidade de Deus é um filme brasileiro dirigido pelo Fernando Meirelles e foi indicado a 4 Oscars. Cidade de Deus conta a história de Buscapé e outros habitantes da favela, e principalmente a do maior criminoso de lá, o Zé Pequeno, e como a história toda se entrelaçam. Lembrando aqui que nesse podcast a gente vai falar primeiro do filme sem spoilers e depois dele com spoilers. Não se preocupe que a gente vai avisar quando for começar os spoilers e vai tocar esse som aqui. Cidade de Deus é um dos meus filmes brasileiros favoritos, e um dos meus filmes favoritos no geral. O filme transborda a qualidade em todos os aspectos, a direção é impecável, as atuações são memoráveis, a história é real, né, é baseada em uma coisa que aconteceu de verdade, e no filme ela passa totalmente essa sensação de real, até o jeito que o diretor, o Fernando Meirelles, grava o filme com a câmera nunca parando e sempre em movimento, como se fosse uma pessoa ali dentro, vendo aquela ação toda, dá a impressão que você tá dentro do filme, e eu acho que isso torna o filme muito maior do que ele é. A trilha sonora também é muito boa e ela alavanca muito os momentos do filme. Pra mim, e pra muitas outras pessoas também, a melhor coisa do filme é a edição. Não é à toa que foi indicado a um Oscar por isso. E eu acho que devia ter ganhado, porque acho que é um dos filmes mais bem editados que eu já vi na minha vida. Pra mim, que gosta desse tipo de coisa, o filme nunca para, o ritmo dele é muito certeiro, ele nunca perde tempo com nenhuma cena desnecessária. Quando ele não precisa mostrar algo, simplesmente a narração do Buscapé dá um motivo, o filme já corta e não perde tempo com nada. E isso faz com que o filme, mesmo tendo 2 horas, que é considerado por algumas pessoas um filme grande, ele passe muito rápido e você às vezes nem percebe que ele já acabou. Mesmo sendo um recorte que é de filme, que geralmente dá pra desenvolver menos coisas, Cidade de Deus ele consegue trabalhar em muitos planos ao mesmo tempo. Com pouquíssimo tempo de tela, ele desenvolve vários círculos. Alguns personagens têm cenas de 10 segundos espalhadas pelo filme, e com essas cenas de 10 segundos, os personagens são bem construídos. Pra finalizar aqui a parte técnica do filme, eu queria falar das locações dele, que eu acho que são muito bem feitas. Eu não tenho certeza se elas foram feitas em set ou em lugares reais. Quando o filme tá bem no comecinho, na cidade antiga, tudo realmente parece que é ao meio do nada, e o Buscapé fala que a Cidade de Deus é muito longe de todos os cartões postais do Rio de Janeiro. Então você não vê nada no horizonte, é tudo terra e parece um deserto com as casas no meio. E quando muda pros dias atuais, entre aspas, no filme, também é super bem feito a favela ali, e eu não sei se a favela é daquele jeito até hoje, mas e se aquilo lá é set, mas é muito bem feito, parece muito um lugar de verdade, com as pessoas andando e fazendo suas rotinas diárias enquanto tá rolando uma ação no filme ou algum diálogo aleatório. Cidade de Deus, inicialmente, era um lugar para se livrar de quem eles não queriam que apareça. O Rio de Janeiro é um lugar turístico muito conhecido por todo mundo, e a população que tá lá é uma população mais vulnerável. São os negros, são os nordestinos e os pobres da cidade. O filme tem críticas sociais muito fortes. Em 2 horas, ele explora diversas situações que permeiam a sociedade brasileira. Ele consegue trazer vários cenários que se desenvolvem gradualmente e consegue passar uma mensagem mesmo sem gastar tanto tempo. Dentre os temas abordados, a maioria deles tratam sobre a violência. Seja violência doméstica, violência policial, violência do tráfico. O filme mostra que existem várias vítimas e nenhum herói. Por mais dura que seja essa realidade, por conta dela se encontrar apenas em zonas periféricas da cidade, não há reação alguma nem tentativas para mudar a situação por parte das autoridades. Poucas vezes que parece se portar com o lugar é quando a mídia dá algum enfoque. E eu acho que Cidade de Deus é um filme muito importante para a sociedade como um todo, especialmente naquela época, né? O filme de 2002. Não foi o primeiro, mas é um filme que mostra muito a realidade de quem mora na favela, nas periferias, e humaniza um pouco mais essas pessoas que, por muitas vezes, antigamente eram desumanizadas e caracterizadas com estereótipos de bandidos ou de pessoas sem educação ou coisa do tipo. Acho que esse filme foi um grande marco para ajudar a tirar um pouco essa imagem dessas pessoas do público geral. Aqui a gente tem, de fato, criminosos e tudo, mas também temos pessoas que às vezes não querem ficar naquela vida e querem sair dali ou querem mudar de vida, mas isso tem que falar mais na parte com spoilers. Inclusive, o filme faz uma coisa que eu acho que é muito importante para obras desse tipo. Ele, em momento algum, romantiza o que acontece. Em muitos filmes sobre máfia e ladrões, a visão mostrada faz tudo parecer que o que estão fazendo é legal e não dá o devido peso aos acontecimentos. Apesar de sim, em alguns momentos parecer que está dando tudo certo para os traficantes, o filme mostra o custo para tudo isso acontecer e também tudo dando errado depois. E esse filme é um daqueles filmes que se tornou um patrimônio cultural do Brasil, né? Tipo Tropa de Elite ou mais recentemente
referente ao Bacurau aí, e até hoje em dia, muita gente repete falas do filme, alguns jargões de personagens, e tem coisas às vezes que as pessoas falam que nem sabem que é desse filme, mas é dali. Especialmente as falas do Zé Pequeno, que ficaram muito famosas, até o ator usando elas como uma volta recentemente. Você quer dançar comigo? Você quer dançar comigo? O Buscapé é o telespectador dentro do filme. Na maioria dos acontecimentos do filme, ele não age ativamente, todavia ele não é inútil por conta disso. A sua visão, que é quase que imparcial dos acontecimentos, ajuda a entender as transformações que ocorreram na Cidade de Deus e também demonstra que escolher um lado não necessariamente representa a sua própria segurança. Concluindo essa parte sem spoilers, eu mais que recomendo o filme. Se ainda não assistiu, tenta dar uma chance, é muito bom. Além de ser um ótimo filme, ele serviu para mostrar para outros passos o que acontece quase que diariamente na vida de milhões de pessoas. Sim, eu também recomendo demais o filme, como eu falei, é um dos meus favoritos da vida. E toda vez que eu assisto ele, eu encontro alguma coisa nova para gostar e diferente e tal. Então sim, a gente recomenda muito o filme. E agora vamos pra parte com spoiler. Agora com spoilers, eu devo dizer que filme doido. O filme, se você for pegar uma estrutura de um filme normal, ele não faz sentido nenhum. Ele começa no futuro e volta pro passado, e aí ele começa a ir e voltar. Tem hora que o filme corta pra contar uma história totalmente desconexa, entre aspas, do que tá acontecendo. Mas eu acho que isso vai muito a favor do filme. Voltando no que eu falei na parte sem spoilers, o ritmo do filme é muito bom e não perde tempo com as coisas. Mas eu acho que parte disso é esse negócio dele usar o passado e o futuro ao mesmo tempo, e mostrando o que vai acontecer, o que já aconteceu, o que tá acontecendo. Eu acho que o filme usa muito bem isso pra diminuir o tempo que ele demoraria pra contar essas histórias isoladamente e resumir elas todas num negócio só. Como, por exemplo, a história do Mané Galinha, que o Buscapé conta a história dele pra gente bem antes dele ser relevante mesmo pro filme. E ele avisa que ele vai ser relevante pro filme em algum momento, mas que não é agora. Mas ele já deixa a história dele contada pra não ter que contar na hora que vai ter alguma coisa de relevante. Inclusive, deixa um gancho no final da história do Mané Galinha, né? Ele fala que, tipo, que se ele aprendesse a lutar, ia ser bom depois. O filme é baseado em acontecimentos reais, mas se você estiver vendo o filme, às vezes parece que é um documentário em algumas cenas. Tanto pelo jeito que ele é filmado, parece aqueles documentários de guerra que o câmera tá basicamente fugindo do que tá acontecendo, mas tem que filmar mais um tempo, então ele tá com medo e tá tudo meio que balançando, e você consegue entender o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo você tá naquele meio daquele caos, e o filme te imerge muito bem nisso. Eu acho que também que os atores foram muito bem escolhidos. A maioria dos atores ali não eram conhecidos antes e até hoje em dia não são conhecidos. Até tem um documentário na Netflix, inclusive, que é o Cidade de Deus 10 anos depois, mostrando onde a maioria deles estava. E se você for ver, a maioria nem continua atuando, virou outras coisas. O próprio ator que faz o Buscapé, que é o principal do filme, hoje em dia é Uber. Mas eu acho que isso vai a favor do filme, porque como eles não são conhecidos, não eram e nem são hoje em dia conhecidos por outras coisas sem ser Cidade de Deus, parece que aquilo ali é de verdade, parece que os atores são aquelas pessoas mesmo. Com exceção aqui de dois rostos conhecidos aqui, pelo menos eu conhecia do filme, o Mané Galinha, que foi o Seu Jorge que fez, e o Cenoura, que é o Matheus Nachtegali que faz. E o Randall, que o Babu Santana faz também. Eu acho que isso trabalha bem a favor do filme. Agora que a gente tá no bloco do spoiler e tem mais liberdade, eu gostaria de comentar um pouco mais sobre os personagens, especialmente sobre o Zé Pequeno. Ele é um personagem muito bom, a atuação dele foi muito boa. O personagem parece meio travado, mas não é por conta de atuação ruim e tal. Essa é uma característica do personagem e o ator conseguiu representar muito bem, de uma maneira que ficou muito natural. O filme tem muitas mortes, algumas delas inclusive muito fortes. Na minha opinião, a morte do Bené foi a morte mais impactante. Apesar dele fazer também muitas coisas ruins, por conta do contraponto do Zé Pequeno, ele parece um personagem muito de boa. E depois da morte do Bené, o Zé Pequeno perde totalmente o controle e começa a matar pessoas por motivos fúteis. Inclusive, algumas dessas mortes mudam bastante a vida do local. O Mané Galinha também foi um personagem que se transformou bastante de um personagem honesto e ele virou um dos maiores nomes do crime da Cidade de Deus. A sua situação não era das melhores, mas ele vivia uma vida muito boa e próxima à sua família. Algo que inicialmente tinha um propósito de vingança contra o Zé Pequeno se tornou prazeroso pra ele e ele já não era muito diferente do Zé. E falando no Mané Galinha e tudo, eu acho que um dos grandes temas desse filme é a mudança. Por exemplo, o Buscapé mesmo, que ele vive naquela realidade da favela e do crime em volta dele, mas ele quer seguir o sonho dele de ser fotógrafo, mas se vê preso nas condições que ele tá vivendo ali, e o filme todo, a parte dele é ele tentando sair, tentando arrumar um emprego como jornalista e tudo. Ou o Bené também, como o Matheus falou, era um criminoso junto com o Zé Pequeno, mas que depois que viu o outro lado da vida, entre aspas, né, a vida da cidade, e vê esse outro lado e tudo, ele percebe que ele não quer mais a vida do
crime e faz até aquela festa de despedida, que também é um momento muito alto do filme. Talvez, acho que é o momento mais impactante pra mim também. E também tem os personagens que não querem mudar, que são contra a mudança. São os antagonistas disso no filme, que pra mim, o principal é o Zé Pequeno, que o negócio todo dele no filme é que depois que ele virou o rei da favela ali, basicamente, ele não quer mais que a favela mude pro que era antes ou mude de qualquer jeito. Qualquer agente de mudança que entra na favela, a primeira reação dele é matar ou sequestrar ou fazer alguma coisa desse tipo. Por exemplo, quando o Mané Galinha começa a se juntar ao Cenoura pra tomar o que era deles, e o Zé Pequeno fica completamente pirado com isso, começa a matar todo mundo e vira de fato uma guerra dentro da favela, porque ele não quer que as coisas mudem. E eu acho que é um tema interessante pra mostrar, de novo, como eu falei na parte sem spoilers, que existem vários lados de quem mora nessas regiões. Não é porque o cara é da favela que ele é criminoso ou coisa do tipo. Então eu acho interessante essa discussão que o filme traz. Eu acho que a lição maior do filme é que mudar é bom, porque se você for ver, a maioria das pessoas que mudam no filme se dão bem ou conseguem seguir o que querem. Principalmente o Buscapé, que, como ele mesmo diz no filme, ele podia muito bem ter ido pro lado do Zé Pequeno e virar bandido também, e traficante, etc. Mas ele não quis. E aí, essa escolha dele de mudar transformou ele num cara que até hoje em dia ele é fotógrafo ainda na vida real, né? E o Zé Pequeno, que não quis mudar, acabou morto. É interessante pegar esse ponto que a mudança pode ser algo bom, mas o filme também mostra como é difícil mudar. O Buscapé, até conseguir essa oportunidade, ele teve que ralar muito. Ele tinha um emprego para conseguir comprar a sua câmera e por um assalto que não teve nada a ver com ele, ele foi demitido, perdeu seu fundo de garantia e ainda foi ameaçado de ser preso. Isso também mostra o preconceito que existia e infelizmente ainda existe com pessoas negras e da favela, das periferias e tudo. O Zé Pequeno mesmo, dá pra ver que desde pequeno ele tem vários problemas psicológicos. É muito dura a cena quando mostra que foi ele que matou todas aquelas pessoas no motel. Vendo qualquer pessoa fazendo coisas desse tipo já é muito perturbador. Imagina uma criança. Não tem estrutura nenhuma psicológica, familiar, nem nada. E o filme mostra também que isso é diretamente ligado à influência, porque se não fosse o trio Ternura no começo do filme lá, que eram os bambambãs da cidade, existia uma chance do Zé Pequeno, no caso o Dadinho, né, quando era criança, nem se tornar um criminoso ou coisa do tipo. E eu acho que esse filme mostra até hoje que, principalmente as autoridades políticas e tudo, tem que dar mais atenção e ter mais cuidados com as pessoas de periferias, de favelas, porque se você vê o filme, você vê que é tudo questão de contexto que as pessoas estão vivendo e de qualidade de vida. Tem até aquele negócio que às vezes não é necessariamente o que o cara quer, mas é o que ele precisa fazer pra sobreviver ali. Eles sempre deixam pra resolver na parte final, que é na parte da polícia que vai entrar lá atirando e sair matando todo mundo. Eles não investem na educação, no auxílio psicológico, na saúde, não. Eles investem na polícia pra ir matar aquele povo. Às vezes não tem nada a ver com a atuação. A crítica do filme sobre a polícia é algo muito importante. O governo investe na polícia, não investe no povo desses lugares e depois ainda culpa essas pessoas por algumas coisas de ruim que acontecem no país. Eu acho que o filme discute bem esse tema e mostra bem de cara pra quem tá vendo essa realidade. Mas eu acho que o brasileiro tem um problema ainda de entender alguns filmes. Por exemplo, o Cidade de Deus mesmo, tem muita gente que vê e acha que é só o filme dos bandidos fazendo piada. Ou esses caras retardados que vê Tropa de Elite e acha que o Capitão Nascimento é um super-herói brasileiro. E não vê que o filme é literalmente uma crítica a esse tipo de policial. Como eu disse, Cidade de Deus é um dos meus filmes favoritos. De novo, recomendo muito. E eu acho que foi muito merecido as indicações aos 4 Oscars. Infelizmente não ganhou. Infelizmente não ganhou nenhuma. Eu acho que pelo menos de edição devia ter ganhado. Meio triste não ter ganhado, mas acontece. Eu fico feliz pelo menos pelas 4 indicações, porque eu acho que é um filme que merecia ter essa visibilidade. Então foi isso, nosso episódio sobre Cidade de Deus. Se puder, deixa o like, inscreva-se no canal, dá uma olhada no nosso Twitter, Instagram, Mecha Omega Pod. Acessa lá, segue a gente, que a gente tá sempre postando novidade lá e quando vai sair os episódios e tudo. Nosso e-mail de contato é mechaomegapod@gmail.com, caso vocês queiram mandar alguma pergunta aí, alguma coisa. Foi a gente no Catarse. catarse.me/mecaomega. A gente também queria agradecer aqui nossos apoiadores, a Pietra Flores e o Guilherme dos Santos Souza. Um beijo. Então foi isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.